Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, produzido pela TV Câmara já há praticamente 10 anos, com a finalidade de divulgar a produção literária, a produção cultural de Passo. No ano passado, nós entrevistamos o professor Velci Nascimento, historiador, memorialista, ex-presidente da Academia Passodense de Letras, que falou sobre o seu livro Sonhos Vicentinos e que estava em fase de conclusão de um livro autobiográfico, Construindo a Vida. Nós estamos com esse livro aqui e vamos conversar com o professor Velci, até que rimou, não é, professor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Professor, como é que surgiu a origem deste livro? A origem do livro, o livro em si fisicamente... E é um livro mesmo, diz que para ser lido tem que ficar em pé, né? Olha aqui as mãos livres e ele em pé. Mas eu estou construindo esse livro há mais ou menos uns 4, 5 anos. Lembrando da vida que a gente levou e ainda leva, e deixando a memória para os filhos que sabem, mas os netos e talvez os bisnetos não venham a saber quando a gente já não estiver mais aqui. O livro então conta a minha vida. Não é que eu queira mostrar a vida que a gente levou e que a gente leva, mas é um retrato de tudo que a gente passou, né? Desde as minhas origens lá na Vila São Borja, né? A minha mãe nasceu em Santo Tomé, teve que atravessar a barranca do Rio Uruguai, e acossada pela a família dela, ela não tinha nascido ainda, mas meus avós foram empurrados pelos paraguaios quando eles invadiram São Borja, pelo Rio Grande do Sul. E aí o velho João Manuel Nascimento pegou os trapos e a esposa junto, Emília Nascimento, e escaparam dos paraguaios, porque houve um tiroteio em São Borja e eles invadiram a cidade e houve algumas mortes. E eles conseguiram escapar e atravessaram o Rio Uruguai e foram parar em Santo Tomé. E lá, então, a minha mãe nasceu. Isso foi em 1865, agora, no ano passado, 2015, foram comemorados os 150 anos da invasão paraguaia? Exatamente. Que eles foram se render, se entregar lá em Uruguaiana para o próprio Dom Pedro. Dom Pedro. E aí, então, o que aconteceu? Daí a minha mãe nasceu lá em Santo Tomé, né? E em 1930 de março de 1900. O velho, ele era sapateiro, né? Ele era denominado de o mestre da sapataria, ele fazia calçado à mão. E como é bom a gente ter uma profissão, né? E ele, então, lá em Santo Tomé, naqueles lugares ermos, porque Santo Tomé é ligado com São Borja, tem a mesma topografia. E ele começou a abrir uma sapataria, ele só levou a agulha, só a agulha de costurar, né? E aí ele começou a vida dele, né? Com muita dificuldade, atendendo os castelhanos. E a minha mãe, então, foi se criando por ali, se batizou. Depois voltaram para São Borja. Os velhos sapateiros, eles precisavam de um martelo. Um martelo e uma bigonha, um né? Toco de faca velha, bem afiado. Bem afiado, tirar os tentos, né? E uma tesoura com linha. E ele, então, quando chegou lá... Aliás, uma tesoura não, uma agulha? Uma agulha para passar os tentos, né? Quando ele chegou lá em São Borja, em Santo Tomé, já um castelhano apareceu lá, né? Ele botou na placa assim, face bota, né? Já apareceu um castelhano para fazer uma bota. E ele fez, mas a esposa dele, a minha avó, disse, mas com que material tu vai fazer bota, João Manuel? Tu não tem nada aí? Daí ele saiu pelos aqueles campos de Santo Tomé,
passear, e aí encontrou um monte de bota de calçado velho, né? O tempo e o vento e a chuva se encarregaram de quase destruir aqueles... Eu acho que existia muito em São Borja, em Argentina e no Uruguai, tinha muito, era um país mais rico, né, naquela época. E ele recolheu aquele material tudo, melhorou, passou um breu, botou na água, acabou saindo uma bota nova dali, né? E ali foi. Voltaram para São Borja, nesse tempo eles foram morar na frente da casa do João Manuel do Nascimento, que é o pai do Getúlio Vargas, né? E ali a minha mãe conheceu o Getúlio, até andaram meio se encontrando pela rua ali. Getúlio Vargas estudava em Porto Alegre, né? E ele era um pouco mais velho que minha mãe, uns 8, 10 anos. Mas ela disse que conhecia ele era um rapaz meio entonado, né? Um baixinho gordo, ainda já. E ali os Maragatos estavam precisando de um sapateiro em Palmeiras, sabe? E o Afonso Honório, um líder maragato, disse, mas olha, tem um sapateiro em São Borja muito bom. E eles precisavam de um sapateiro para fazer bota, que as botas era o calçado das guerras, das revoluções, né? Protegia bem os pés. E aí levaram o velho João Manuel para Palmeiras, uma sapataria que era da família Gonçalves, né? Família que eram também simpatizantes do Partido Libertador. E ali eu nasci, então, de Palmeiras. Aí o senhor nasceu. É. Mas aí já era o seu pai que era sapateiro ou não? Meu avô. Seu avô que era sapateiro. Meu avô, ele continuou sendo sapateiro. Mas tem umas histórias gozadas que o senhor conta no seu livro, né? Sobre a sua infância ali em Palmeira. Eu nasci em 1933, né? E meu pai quando eu tinha poucos anos de idade, ele faleceu. E a minha mãe, eu fiquei com um irmão só, né? E a minha mãe foi para a luta, né? E eu desde guri já comecei a trabalhar. Então, na Segunda Guerra Mundial, eu vendia jornal, eu era jornaleiro. Lá em Palmeiras? Lá em Palmeiras. Eu levava jornal Diário da Manhã, Diário de Notícias, né? Você conheceu o Diário de Notícias? Sim. E o Velho Correio do Povo. Eu ia vender o jornal para os alemães que moravam em Palmeiras. Que na guerra existia uma perseguição para as famílias alemãs que moravam no Brasil, né? E lá em Palmeiras tinha umas 4, 5 famílias alemãs que trabalhavam com mecânica, né? Com cinema também. Eu ia levar o jornal para eles à noite, tarde da noite. Porque o jornal vinha de Santa Bárbara, vinha de Porto Alegre, via Santa Bárbara o trem, e chegava na cidade o jornal no outro dia. Mas de noite já. Então, na Então, quer dizer, era velho o jornal de segunda-feira chegava na terça-feira. À noite. À noite, levava 30 e tantas horas. E eu tinha que vender o jornal em seguida, porque senão ele ficava muito velho, né? Então, aí eu ia até às 11 horas da noite vendendo jornal pelas ruas, né? E eu visitava os alemães queriam saber notícia da guerra. E eles andavam escondidos, porque tinha um delegado de polícia que perseguia muito, né, os Os alemães. quinta colunas que chamavam? O chamado quinta coluna. E aí então eu chegava, batia eu vencia o Piazzotti, né, de 10 anos mais ou menos eu tinha por aí. 10 anos, 10 anos, nem isso. E vendia jornal, vendia revista, vendia jornal, vendia tudo que podia vender, né, na rua, para poder sobreviver, porque a guerra foi braba, né? Eu me lembro que na guerra, mesmo que tivesse dinheiro, não tinha café, né? Não tinha açúcar. Café era inhame, açúcar era rapadura, não tinha luz, gasolina não existia também, querosene muito difícil também. Tudo isso o Brasil mandava para a Alemanha. O inhame, para quem não conhece, é uma espécie de batata. É uma batata. Né? É uma planta meio parecida com aquele copo de leite, só uma folha maior, né? Tem um certo tipo do gengibre. Mais ou menos isso aí. Aí então se torrava o inhame e se fazia um chá, né? Que era chamado de café de inhame. Açúcar não tinha, sal é muito difícil, não tinha querosene,
não tinha carne, quer dizer, tudo que o Brasil produzia, o Rio Grande do Sul, ia lá para sustentar os... E tinha muita coisa falsificada, diz que o café também falsificava, o pneu famosa a história do pneu falsificado. Então eu vivi a minha infância num clima como esse, mas não deixava de estudar, né? Mas, professor Belci, Palmeiras, Passo Fundo e Soledade tem um passado de revoluções e até de bandidagem naquelas revoluções. O senhor, como jornaleiro, como piá trabalhando na rua, conheceu muitos daqueles famosos coronéis lá Conheci. E histórias deles. No tempo de guri, depois também de adolescente e até depois de casado, eu conheci muito bem o coronel Valdomiro Dutra, né? Que era o homem de confiança do Júlio de Castilhos, de Borges de Medeiros, e que comandava toda a parte bélica, as revoluções na região do Alto Uruguai. O Valdomiro Dutra chegou até vir a Passo Fundo, ele tomou conta daqui do quartel. Em 32? Em 32. E ele então comandava, eles eram republicanos, né? Eu conheci ele como uma pessoa muito temida, né? Ele tinha ligações com aqueles famosos pé no chão? Sim, o corpo provisório do pé no chão era comandado por ele, né? E que foi a São Paulo, né? São Paulo. E amedrontou as forças paulistas, porque o pé no chão eles criaram a tal de Guarda Negra em São Paulo, que era um grupo de negros pobres lá que eles armaram para enfrentar, botaram os negros, né? Para enfrentar os pé no chão. Por que pé no chão? Porque o Valdomiro Dutra e os outros companheiros dele do comando militar do corpo provisório, eles arrebanharam o que havia de pesado mesmo nessa região de Nonoai. Nonoai era uma região de pessoas refugiadas dentro da justiça. E eles formaram esse corpo de pessoas rústicas, né? Treinaram aqui em Santa Bárbara, no Dom Mancel. Dom Mancel treinou o pessoal. E eles vieram para Passo Fundo, deram mais uma treinada aqui, e daqui eles se tocaram. Quando botaram neles farda e coturno, e largaram para os combates, eles não aguentavam, né, só andavam de pé descanso. Tiraram os coturnos, botaram no ombro e iam para... Amarraram os cadarços e colocaram no ombro. Tiravam a parte da ponta da arma, que era uma daga, né? E iam peito a peito, né? Não queriam saber de dar tiro. O sabre? O sabre. E aí, então, eles amedrontavam os paulistas. Pé no chão. Tem um livro chamado O Chão da Palmeira, O Pé da Palmeira no Chão de São Paulo, escrito por um jornalista que acompanhou o corpo provisório. O sobrenome dele é Mendes. Era de Carazinho? Não sei se era de Carazinho. E aí, então, eles amedrontaram. E aí veio o nome de Pé no Chão, né? Esse corpo provisório de Valdomiro. E essas histórias todas o senhor ouviu e acompanhou lá em Palmeiras? Depois que eu acompanhei a política da Palmeiras na década de 40, né? De 40, 46, quando houve a redemocratização da política. Lá em Palmeiras o senhor começou a estudar? Lá em Palmeiras eu comecei a estudar. Depois eu fui... Tudo isso está no livro aqui, Depois eu, como piá, eu digo, aqui nessa cidade eu não tenho um futuro para ele. Não tinha mesmo, né? Só tinha futuro que era originário de família que tinha abastada, que vinha estudar em Passo Fundo, no IE, ou se menino no Notre Dame, ou se ia para Cruz Alta, nos maristas de Cruz Alta. Então, guri pobre tinha que estudar, tinha que sair procurar a escola. E aí eu achei uma escola em Porto Alegre, onde estudou também o Leonel Brizola, né? Onde estudou Mozart Pereira Soares e tantos agrônomos veterinários que tem por esse Brasil lá fora, que já faleceram até. E lá era uma escola gratuita, né? Não se pagava nada, Borges de Medeiros que criou. E lá eu estudei, então fiquei lá em Porto Alegre
no final da década de 40 e até a meados da década de 50. Era uma escola técnica. Era uma escola técnica, formação de técnicos agrícolas. É onde o nosso presidente estudou também, o Gilberto. O Gilberto, Mutter, né? O Gilberto Cunha Isso, estudou, muita gente estudou lá em... O Gilson Gazutin estudou. ETA, se não me engano, hoje? Escola Técnica de Agricultura. Técnica da Agricultura. Mas nós começamos lá pela agronomia, no Morro de Santana, que tinha uma escola lá que também oferecia estudo gratuito. E eu fui para lá. Perfeito. Aí, estudei. No programa Literatura Local dessa noite, nós estamos conversando com o professor Velci Nascimento, ex-presidente da Academia Passo Deles de Letras, que escreveu o seu livro de memórias. Então, nós já falamos sobre essa infância e adolescência do professor Velci em Palmeira. Nós vamos para um rápido intervalo e retornamos daí falando sobre a sua passagem por outros lados até chegar em Passo Fundo. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, divulgando a produção literária de Passo Fundo e conversando com o professor Velci Nascimento, autor de um livro de memórias, Construindo a Vida. Mas, professor, o senhor falou sobre a sua infância lá na Palmeira e a sua ida para Porto Alegre para estudar no Colégio Agrícola. Aí o senhor se formou técnico agrícola em Porto Alegre. De lá de Porto Alegre, o senhor voltou ali para os lados da Palmeira para trabalhar como professor. Como é que foi a sua iniciação como professor? Então, eu concluí o curso de pedagogia, de estudos pedagógicos, naquela época chamava, né? Lá em Porto Alegre? Não, em Santa Cruz do Sul. Eu andei por Ijuí, Santa Cruz e consegui, me titulei como professor do ensino primário rural, já que eu tinha uma formação técnica agrícola, né? Juntando com a pedagógica, com a formação pedagógica, eu acabei sendo professor. Porque naquele tempo não existia a faculdade, né, como tem hoje, né, curso superior, para letras, para matemática, biologia, física. Então eles aproveitavam também muito os advogados, os farmacêuticos, os médicos, né, para lecionar nos chamados ginásios, né. Não tinha essa especialização hoje? Tem professor de filosofia, de história, de sociologia, de geografia, de matemática, de português, de química, de biologia, de tudo quanto é coisa. Não tinha isso. A pessoa tinha que ser generalista. Aquela pessoa que conhece, que sabe pouco de tudo. É como o médico antigo, né? O médico generalista. Não? A medicina começou a ser subdividida. Não tinha um especialista. Não tinha, não existia. E na área do magistério, também não existia faculdade, né? Só em Porto Alegre, depois mais tarde, Passo Fundo, Santa Maria, né? Mas o resto do Rio Grande do Sul não tinha nada. E eu entrei no magistério, né? Fui lecionário, Quem diz popularmente, davam as tintas e tinha que se virar. Tinha que se virar. Eu entrei no magistério e fui lecionar no ginásio Três Mártires de Palmeiras das Missões e na Escola Agrícola Celeste Gombato, que hoje é uma escola técnica de agricultura. Na estrada ali, quem sai para Santa Bárbara. Naquele tempo também não tinha concurso para magistério? Eu como era já titulado, né, eu entrei, fiz concurso de título só, não existia concurso de prova. Apresentou os títulos. Apresentou a documentação. Fazia um período de experimental, né, se era bom ou se não era. Aí já era titulado, né? Já era nomeado como efetivo. E depois, então, eu comecei a cursar... Mas o senhor saiu dali de Palmeira e foi trabalhar numa outra cidade que o senhor conta no seu livro, numa escolinha lá no interior, que não tinha nada, o professor morava na própria escola. Por sinal, essa escola não existe mais. Até eu recebi a visita de um ex-aluno meu, que hoje mora lá em Palmeira, um rapaz de prestígio na cidade, se formou, fez curso superior, formou família, tudo. Essa escola chamava-se Escola Rural Isolada de Lajeado Quebrado. Agora tu imagina essa escola onde é que ficava, né?
ficava à beira do Rio Macaco, e onde ninguém ia licionar lá. Os professores passavam por lá, ficavam 3, 4 meses e iam embora. Eu fiquei 6 anos, para 7 anos. E fiz uma vida de magistério ali, ao ponto da delegada de educação da época, que era em Cruz Alta, nos chamou para trabalhar na delegacia com ela, porque eu estava fazendo um trabalho muito prático com os alunos, né? Eu ensinava eles, além de... Eu era sozinha, tinha 73 alunos numa sala só. Então eu criei uma metodologia de educação. 73 alunos. Presta atenção, você que é professor. Presta atenção. Numa única sala... Uma sala, um único professor. O único professor. Com 73 alunos. Com 73 alunos. É. Dando todas as disciplinas. Todas, de primeira a quinta série. De primeira a quinta série, numa única sala. Isso. 73 alunos, de primeira a quinta série, e um único professor ministrando todas as matérias de todas essas séries. Para tu ter uma ideia, a primeira série tinha 3 adiantamentos, porque eu tinha um grupo de alunos que eram alemães que não sabiam falar português. Então, e os pais não deixavam se aproximarem dos outros alunos que eram de origem brasileira, vamos dizer assim, né? Assim, não, com esses vocês não se comunicam lá, porque eles são negros, chamavam de negros. E o que eu fiz? Como as classes eram... E mais, ainda alunos que só falavam alemão. Só alemão. 2 línguas. Eu coloquei um aluno brasileiro, vamos dizer assim, né, com um aluno de origem alemã, forçando que eles não falassem com o outro. Bom, na primeira série tinha 3 adiantamentos. O aluno que era totalmente analfabeto, né? O aluno que era semi-alfabetizado e o aluno que estava começando a ler e escrever. Depois tinha a segunda série, chamada segundo ano, né? Era uma espécie de supletivo. Não era supletivo, era um curso regular. Porque o cara podia saía de lá com o 5º ano primário e já ia diretamente fazer o exame de admissão ao ginásio. Que era o ensino primário. Isso. Então, eles nessa escola, os alunos também não conheciam nada praticamente sobre religião, não sabiam só as orações iniciais, não tinham feito a primeira comunhão e no lugar nunca tinha ido um padre, ou se iam, era de ano em ano, de 2 e 3 anos, né? E eu organizei eles dei uma catequese para eles, né? Junto com a sala de aula. Como meu tempo tinha que ser preenchido, né? Era um lugar muito agreste, eu digo, eu vou distribuir esses alunos em 2 turnos. Então, dava de manhã e de tarde aula. E consegui juntar os jovens de lá, as pessoas que passaram pelo exército, né? E tinha uma noção de esporte, e criamos um time de futebol para passar os fins de semana, né? E esse desdobre de aula eu nunca recebi. Recebia só por uma. Aí de lá o senhor foi, lá da costa do Rio dos Macacos, o senhor foi para Cruz Alta. Daí eu conheci a minha mulher, né? Lá em Cruz Alta? Não, em Palmeira. Em Palmeira. A Clair, da família dos Lisboa, em Palmeira. O pai dela era antigo tropeiro que levava gado daquela região da fronteira, invernava em Palmeira, de Palmeira eles tocavam o gado para São Paulo. E lá eu conheci a Clair, minha esposa, da qual tivemos 5 filhos, né? E hoje temos 8 netos. E bisnetos? E bisnetos não chegou, mas vai chegar. Está chegando vai chegar ainda. E em Passo Fundo nós chegamos, então, no final da década de 90, de 60, né? Para que, pensando nos filhos, para estudar, né? Porque lá na Palmeira não tinha nada, a não ser o curso ginasial. E aqui em Passo Fundo o senhor continuou seus estudos? E aqui eu continuei meus estudos, eu fiz a faculdade de Direito, me formei, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, nunca, para dizer que não advoguei, fiz o concurso na ordem, passei, mas continuei estudando, né? Continuei estudando, tinha curso de Pedagogia, né? E fiz pós-graduação na PUC, em Sistema de Avaliação do Ensino de 2º Grau.
E por uma coincidência eu entrei na política, né? A convite do Dr. Firmino Duro, né? O médico que já faleceu, e que acreditou no meu trabalho que eu fazia anonimamente como assessor do secretário de Educação, o professor Atanásio Hort, que faleceu no desastre de automóvel. E daí o senhor assumiu a Secretaria Municipal de Educação? Aí eu assumi a Secretaria de Educação, assim, com as pessoas do partido, na época, o MDB. Quem é essa pessoa aí que vai assumir uma secretaria, uma pasta importante, né? O doutor Firmino me nomeou provisoriamente. Vamos ver se esse cara dá certo ou não dá, né? Se não dá, vai para a rua no outro dia. Mas eu, como já conhecia todo o sistema de educação de Passo Fundo, trabalhando na delegacia de ensino, assessorando a professora Edith Zimmermann na municipalização do ensino, eu conhecia profundamente todos os problemas do ensino em Passo Fundo. Nesse tempo em que o senhor foi o braço direito do professor Atanásio Hort, surgiu a Feira do Livro em Passo Fundo. Surgiu a Feira do Livro, Um dia ele chegou lá e disse: professor, nós temos que fazer uma feira do livro aí. Eu era assessor dele, né? Mas como eu vou entregar para o senhor? Procura o Cominha aí, que é um livreiro forte. Que da Livraria das Faculdades, que era na Calçada Alta, ali na frente da Academia de Letras, da Prefeitura Antiga. Isso. E aí eu procurei o Cominha, nós organizamos a Feira do Livro, a Prefeitura deu muita força. Naquele tempo a Prefeitura não é como hoje, tinha um orçamento muito reduzido, né? IPTU fraco, mas mesmo assim a feira saiu, né? Foram organizadas exatamente vamos dizer assim, uns galpõezinhos de madeira, umas casinhas de madeira. Lá na Praça Tamandaré. Praça Tamandaré, exatamente, na Praça Tamandaré. E vieram para Passo Fundo alguns escritores, conhecido do Atanásio, né? Que o Atanásio era uma pessoa de muita capacidade, ele era um rapaz estudioso. Ele trabalhou como secretário de Educação aproximadamente 1 ano, né? Mas num ano ele captou a simpatia do magistério inteiro. A feira saiu e depois ele faleceu. Entrou Jorge Niederauer de Lima, que era membro da nossa academia, né? Sim, agora está morando em Santa Catarina, aposentado. Jorge, muito inteligente também. E ele me conservou na secretaria. Não, ele disse: eu preciso do senhor, tá? Fiquei. E criamos com o padre Liberincá o Conselho Municipal de Educação, que foi uma grande iniciativa da prefeitura, porque a partir dali Passo Fundo começou a crescer e o processo educacional em Passo Fundo também. Aí veio o movimento político, né? O MDB se desmembrou em PDT e PMDB, a Arena se desmembrou em outros partidos, PDS, PFL, tá? E aí eu fui envolvido na política, Paulo. Acabei sendo candidato a vice-prefeito na chapa do Bona Garcia. E o seu interesse pela história de Passo Fundo, que o senhor tem vários livros, alguns deles até em parceria com a nossa ex-presidente da Academia Passuense de Letras, a nossa colega de academia, a professora Santina Rodrigues Alpasso. Como é que surgiu esse seu interesse pela história de Passo Fundo, professor? Pois olha, desde o tempo que eu lecionava no ginásio, eu tinha interesse pela história, embora não tenha curso de história. Estudando, conversando com as pessoas, lendo livros antigos da cidade, e me instalou um dia assim: vou escrever um livro sobre a cidade de Passo Fundo. E foi um livrinho simples, né? Mas o resultado do livro foi as entrevistas que eu fiz, né, com as pessoas que hoje já morreram, tá? Muitas empresas já se foram, comércio fechado, e eu comecei a entrevistar eles e surgiu o livro Conheça Passo Fundo Tchê. Foi o primeiro livro. Eu fui na Brahma, fui lá nas casas de comércio, no Graziotin, Menegás,
E então fui fazendo um livro assim, esparso das coisas de Passo Fundo. E aquele livro me despertou. Logo em seguida eu comecei conversando com o pessoal do Lalau Miranda, não tinha nada escrito sobre o Lalau Miranda, né? Anunciar alguma coisa de jornal, quando se fazia visita aqui e ali, saindo do Rio Grande, e me deu, então, instalou a vontade de escrever a história do tradicionalismo em Passo Fundo. Aí fiz, então, o Lalau Miranda é uma parte, né? Fiz terra, que é o Rio Grande, gente, que é o povo que formou o Rio Grande do Sul, e tradições gaúchas. É um livrinho pequeno, né? Mas eu fui lá na fonte e saiu esse livro, Gente, Terra e Tradições Gaúchas. Aí eu comecei a escrever, né, outros livros. Na Vila Luísa me deu a ideia de escrever a história da Vila Luísa, também inspirado nos trechos da Delma, né, que a Vila Luísa era um lugar muito antigo de Passo Fundo, onde moravam os índios ali acampados naquela baixada, né? Eu digo, aquilo tem que ter história. Aí o que eu fiz? E era padre lá da Vila Luísa, o Dalci de Bastiani. Digo, Dalci, me leva nesse interior daí da capela da Vila Luísa para me conversar com o povo. Aí saímos pelo interior lá, Capingui, São Pedrinho, várias capelas. Eu ia entrevistando eles, né? Conversando, e a partir dessas conversas surgiu levei um gravadorzinho, e aí conversava com o pessoal, eles me contavam a história deles, como é que era a vida deles na época, e todo mundo caía na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E a Academia Passo Fundo de Letras? Seu ingresso na academia e a presidência da academia também? Eu ingressei na academia num período muito, muito difícil, né, Paulo. Era presidente da academia o Coronel Escobar. O Tacílio de Moura Escobar. Tacílio de Moura Escobar. Um homem que criou a Faculdade de Educação Física aqui e que tinha ligações assim estreitas com a comunidade. Um dia ele apareceu lá em casa, ele possuía uma comunidade, uma Variant, se não me engano era verde. Chegou lá em casa e disse, professor Velci, eu preciso do senhor. Mas como o senhor não precisa de mim? Não preciso. Eu sou presidente da academia e a academia está muito mal. Está caindo dos pedaços. Eu preciso de uma pessoa que faça relações públicas. Então não era para mim entrar na academia, né? Era para fazer relações públicas. Então, eu tenho contato com os jornais, eu tinha estreitas relações com os jornais, sim, com a Túlio Fontoura. Tal. E aí eu comecei a fazer publicações, né, sobre a academia. O que ela fez, como é que ela surgiu, o que pretende fazer, né? Entrei com relações públicas. Como a Ofelina Vieira também foi assim. E ali eu tinha algumas publicações e ele disse, então você vai ser acadêmico agora. Então foi assim, a gente entrou na academia pela porta dos fundos, como dizer assim. Meio alô bruto. Não é como agora, né? As pessoas... Mas eles davam graças, naquela época, quando tinha alguma pessoa que entrasse ali, que pudesse trabalhar, né? E assim, então, eu entrei na academia. E aí me incentivou a escrever outro livro, junto com a Santina, 2 livros que nós escrevemos, né? Fizemos uma pesquisa bibliográfica, que hoje as escolas aproveitam muito bem, que é vultos da história de Passo Fundo. Perfeito. Aí a presidência eu cheguei em 1988. Cheguei à presidência. Era uma época brava da academia. Nós não tínhamos sede, não tinha nada. O prédio estava caindo, demolido, né? E tínhamos que andar fazendo reunião no fundo da catedral, nas casas de um, na casa de outro. Né? Tempo muito difícil, mas que hoje, graças à persistência dos acadêmicos... Daquela turma, né? Daquela turma, é. Perfeito. No programa Literatura Local desta noite, nós conversamos com o professor Velci Nascimento, um educador, né, que já andou por boa parte do Rio Grande, membro da Academia Passo Fundo de Letras, um estudioso da história de Passo Fundo, ex-presidente da Academia Passo Fundo de Letras, que acaba de publicar este livro, né? A capa. Construindo a Vida. Aqui tem uma foto do professor Velci e da esposa.
bastante novos, no tempo que tinha todos os cabelos e não eram brancos, né, professor? E essa capa aí é uma garatuja, né? É uma garatuja de uma neta que ela fez. Esses desenhos aqui são da neta. Para fazer a capa, A neta que já tem um livro de poemas também publicado. Essa é outra neta. Né? Essa outra, uma é desenhista e a outra é poetisa. Essa neta pequena, mais nova, ela tem agora 5 anos, mas já sabe ler e escrever corretamente, né? E já fez um livrinho até, quando nós completamos 60 anos de casado. Filho de peixe, neto de peixe, já nasce nadando. Nós agradecemos ao professor Velci Nascimento pela entrevista desta noite. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Agradecemos aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.